É para anotar minhas coisas, viu? Para anotar. Careca tá vendo vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar. Aí, se vocês estão vendo. Ih, cadê minha luzinha? Vocês estão vendo? Agora sim. Ah, tá. Sim. Tá oscilando bastante, tá, gente? A internet, mas vamos tentar colocar aqui. Tô vendo outros probleminha, mas deixa. Vamos lá? Ó. Então podem anotando, tá? Isso daqui é como se fosse a pauta da aula, né? Que eu falo pro pessoal, vocês que não conhecem. Eu sempre trabalho com a pauta, vocês comecem anotando ela. Não precisa anotar ETEC e tal. Tem gente que gosta até de copiar as carinhas que eu vou fazendo aí no meio. Mas aí vocês vão deixando aí, tá? Esse daqui, ó, que é o conteúdo de hoje, é para vocês sempre escreverem razões e intervalos reais. Beleza? Vamos começar então retomando isso daqui, razões, tá? E o que que tem a ver aqui essas razões com o nosso assunto? Primeiramente, razão não vem do campo da filosofia, tá? Quando a gente fala razão em matemática, a gente está falando numa divisão entre grandezas. Isso daqui é extremamente importante que fique claro para vocês, tá? Grandezas que eu falo é coisas que a gente consegue medir. Tipo, por exemplo, velocidade. É quantos quilômetros você anda por hora. Esse por é uma divisão, né? A gente pode falar quantos nutrientes você vai ter em cada prato, em cada refeição. Tá vendo? É sempre uma relação entre duas coisas. E essas relações, elas são descritas pelas razões que a gente já vai ver, tá? Essa divisão entre grandezas. O que é importante a gente notar daqui? É que a gente sempre pode fazer a razão de uma forma suficiente, digamos assim, quando a gente tem uma proporção. E para a sorte de vocês, tudo que vocês vão estudar é proporcional. São modelos que dá para a gente trabalhar por meio dessas proporções, tá? E quando não for, aí tem outras formas de fazer isso, mas esses tipos de modelinhos, né, que a gente faz, todos eles cabem o que vocês vão amar aplicar, que é a famosa regra de três. E vocês têm que saber fazer isso, na glória do Senhor, né? Já era para saber. Já era para saber fazer tudo isso, tá bom? Eu vou passar a técnica direta. Eu vou ver se vocês conseguem acompanhar, tá certo? Se tiver dificuldade ou coisa assim do tipo, e tinha coisa das outras aulas ali embaixo, aí a gente volta mais, tá? Porque isso daqui envolve fração, uma continha que tem até com equação de primeiro grau. Vamos ver se a gente consegue fazer direto. Se precisar, eu volto, tá? Nesses conteúdos. Por isso que é importante vocês estarem aqui e tirar as dúvidas. Beleza? Tem duas formas da gente aplicar. Vamos começar com o que a gente chama de regra de três simples. O que é isso, professor? Regra de três simples. Simples é quando a gente tem só duas grandezas, certo? E outra regra de três composta é quando você tem mais de duas. Tá? Regra de três simples é quando a gente tem apenas duas grandezas. Beleza? Vamos ao nosso primeiro exemplo. Tem vários lá, né? Inclusive na listinha. Vocês gostam de física? Quer um exemplo de física, um exemplo da área de vocês? Qual exemplo vocês querem? Podem escolher.
Física não. Física não? Jesus, então não vamos fazer física. Vamos deixar um que tinha, eu acho que até de receita de bolo, né? Mais ou menos, digamos assim. Acho que eu tinha um que ele colocava lá, que era com 7 quilos de trigo, eu acho que era isso. Com 7 quilos de trigo, conseguimos fazer 5 quilos de farinha. O pessoal de cozinha que usa bastante isso aqui também. 5 quilos de farinha. Portanto, vamos colocar um... Lá ele coloca, se não me engano, é 40, né? Portanto, né? Para fazer 40 quilos de farinha. Professor, só uma coisa. Você está gravando a aula? Sim. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Sempre fica gravada aqui. Certo? Vírgula. Quantos quilos de trigo precisamos? De trigo precisamos. Epa, dá uma escorregadinha. Ixi, essa aqui era de quem? Era de função, ó, do povo de Nutri. De Nutri não, de cozinha. De trigo precisamos. Bom, primeira coisa, para resolver isso, a gente tem que identificar quais são as duas grandezas. Então, quais são as duas grandezas que a gente está relacionando aí? Trigo e farinha? Perfeito. Então, vamos marcar as duas. Um é o trigo e a outra é a farinha. Então, eu vou escrever essas duas e formar um tipo de tabelinha. Isso aqui é extremamente importante para a gente. Trigo de um lado e do outro, farinha. Beleza? E aí, em cada linha, eu vou anotando as informações que eu tenho. Então, a primeira informação é que eu tenho 7 quilos de trigo, consigo 5 quilos de farinha na mesma linha. Tá? E aí, cada um embaixo do seu. Aí, 40 quilos de farinha, e eu quero descobrir quantos quilos de trigo. Então, onde que tem trigo, eu chamo de X. Tá certo? Até aí, alguma dúvida? Não. Não. Não? Não. Bom, aqui a gente vai montar a regra de 3. Tem gente que já sabe fazer direto produto cruzado, tá? Mas eu não vou fazer isso, tá bom? Tem outro jeito que eu quero que vocês montem. É assim, pela razão. Eu faço 7 está para x. Você poderia, se eu fiz o de cima com o de baixo, aqui desse lado eu tenho que fazer o de cima com o de baixo. Ah, professor, se eu começasse com o de baixo pelo de cima? Pode, desde que aqui do outro lado é o de baixo com o de cima. Poderia ser do lado, tipo 7 está para 5, assim como x está para 40. Você sempre tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, isso daqui tem que ser igual, mantendo a ordem, 5 sobre 40. E como é que a gente resolve isso? A gente faz a regra de 3. Tem um porquê disso, tá? Tem um vídeo que eu explico. Bom, eu faço o produto cruzado aqui, né? Então, x vezes 5 na minha equação vai dar 5x. Tem que ser igual a 40 vezes 7 do outro lado, que é o produto desses dois lados. 7 vezes 40, 280. Alguma dúvida? Alguém até aí? Não.
Não. Aí o 5 que está multiplicando, a gente tem aqui, quando a gente está trabalhando com uma equação, vamos fazer uma carinha aqui, uma pessoinha lembrando. Lembrando só, né, que vocês sabem, são as operações inversas. Então, se a gente tem um mais, um menos, um vezes ou uma divisão, deixa eu fazer o vezes a divisão um pouquinho melhor. Pode deixar no post-it isso aí, tá? No canto. Uma multiplicação ou uma divisão. O que a gente faz? A gente sempre faz a operação inversa. Se está somando de um lado, quando você isola, né, passa para o outro, vira menos. Se está com o sinal de menos na equação, vira mais. Se está multiplicando, vira uma divisão. E se está dividindo, vira uma multiplicação. Tá certo? Então, tem todos essas coisas. Como o 5 está multiplicando, então ele vai passar aqui para baixo, quando a gente isola ele, né? Você tem 5 vezes alguma coisa. Para deixar apenas a coisa, que é o x, eu tenho que dividir o outro lado por 5. Você divide por 5, né? Então é 280 dividido por 5. Tá certo? 280 dividido por 5, eu faço a conta aqui, né? Eu gosto de fazer direto, tipo 28 dividido por 5. Faço primeiro essa parte aqui, né? Dá 5. Porque é o mais próximo, né? Que é 25 e sobra 3. O 3 que sobra eu já coloco aqui, ó. Então, 3 que sobrou, aí junta com o 0 que tem lá do lado. Acho que tem muita gente que não conhece essa técnica. Aí fica 30. Então, 30 dividido por 5, 6. Tá certo? Então, a gente vai precisar de 56. Nossa, meu 6 ficou tão feio. 56 quilos de trigo para fazer essa parte de farinha. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Todos entenderam? Ô, professor, naquele outro vídeo que você pediu pra gente assistir, na tabela o senhor tinha colocado uma setinha. Qual era o sentido? Ah, eu vou colocar daqui a pouco. Ah, Só tá. esperar, Obrigada. tá? É que esse daqui é assim, a gente tem dois tipos de grandezas, né? Quando são diretas e inversas. Nesse caso, eu posso colocar a setinha, né? Eu usei a setinha de cima para baixo. É assim, ó. Quanto mais trigo eu tenho, pensa assim. Pode ser até a setinha para cima, para vocês não confundirem. Não importa os números que tem aqui, tá? Eu estou pensando em relação à grandeza. Eu vou fazer até aqui em cima, para vocês não se confundirem. Quanto mais quilos de trigo eu tenho, o que acontece com a farinha? Eu tenho mais farinha ou tenho menos farinha? Tenho mais farinha, não é isso? Então, as setas, elas estão na mesma direção. Portanto, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Tá? Quando são diretamente proporcionais, você pode montar que nem a gente fez. Direto, tá vendo? 7 sobre x, 5 sobre 40. Ah, professor, e se fosse inversamente proporcional? Aí você tinha que inverter. Mas para isso a gente usa a orientação das setinhas. Eu vou fazer isso em outro exemplo, tá? Vejam se até aí está claro para todo mundo. E aí, tudo bem, gente? Sim. Beleza. Ó, vou descer um pouquinho. Quando eu puder fazer o exemplo 2, aí vocês já avisam, tá? Eu vou fazer o exemplo 2 para vocês verem como é que a gente trabalha com as setinhas, bonitinho. E aí depois eu faço o exemplo 3 com uma regra de 3 composta. E depois eu passo
Tá bom? Dá Professora, um a gente tempinho não para viu vocês nada copiarem. porque travou. Tá, eu vi. Vou fazer um exemplo 2, uma rede inversa, depois o exemplo 3 com a composta. E aí depois eu deixo 2 para vocês. Enquanto isso, eu vou dando uma pausa para vocês terminarem de copiar. Na hora que vocês terminarem de copiar esse, aí eu já faço o próximo, tá? Chovendo? Alguma coisa assim? Normalmente quando chove, né? Ou dá alguma coisa assim, fica. Posso abaixar, gente? Tô indo. Pode. Ou não? Se não, vocês avisam, vocês gritam aí. Falam, não! Ou manda no chat. Essa internet tá de brincadeira comigo, né? Não é possível. Ô, Glória. Tem gente tentando falar agora? Não é culpa minha, gente, eu juro. Só tô vendo que vocês estão dando risada, né? Mas vocês estão me escutando, então. Se vocês escutaram o depois ficará. Vamos indo, vai, que senão tem que aproveitar enquanto tá funcionando. Vou ir um pouquinho aqui pro lado para não pegar a outra lousa. Vamos começar com o exemplo 2. Vamos fazer um de inversamente proporcional. Exemplo 2. Beleza. Vamos lá. Vamos dar um de física, já que vocês não gostam. Para fazer. Não é brincadeira, é que é o melhor exemplo que tem, tá? Para grandeza inversa. Uma viagem. Vocês não estão viajando faz tempo, então vamos viajar para a praia. Uma viagem para a praia. Praia. Um motorista viajando com velocidade de 70 quilômetros por hora, gasta 4 horas para chegar. Ponto. Quanto tempo
levaria se o mesmo estivesse a não quero colocar uma muito fácil. 95 km por hora. Dê uma acelerada. Tá com vontade de ir pro banheiro. É verdade, é assim mesmo. Mas agora parece que foi. Professor, depois que tá escrito Só não sei 4 se vocês horas, estão conseguindo falar. Então, fala. Tá escrito o quê? Para chegar. Gasta 4 horas para Ah, chegar. tá, obrigada. Beleza. Aí, quanto tempo levaria se o mesmo estivesse a 95 km por hora? Levaria. Dá uma aceleradinha. O que vocês acham? Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente proporcional. Perfeito. Porque quanto mais rápido você for, menos velocidade. É assim que a gente espera. E aqui eu tenho essas duas grandezas. Velocidade se relacionando com o tempo. Ó, velocidade se relacionando com time. Vamos anotar. Um rapaz a 70 demora 4 horas para chegar. Só fazer o produto você sabe a distância, né? Cada hora é 70, então 2 horas 140. E aí é fácil. Dá 4 vezes 70, 280 quilômetros. Ele está viajando para o interior. 95 está para X. Certo? E aqui eu vou fazer as setinhas em cima. Lá no vídeo eu faço embaixo, mas aqui eu vou fazer em cima. Porque senão normalmente vocês confundem. Então, quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Tudo bem? Agora aqui que é extremamente importante para vocês prestarem atenção. Para vocês entenderem depois o exemplo de regra de 3 composta, tá? Ó, eu vou seguir. Tá vendo que aqui a gente tem um número em cima e um número embaixo? Em cima, embaixo. Eu vou montar minha razão sempre seguindo essa orientação. Então, a setinha começa embaixo, termina em cima. Então, minha razão eu tenho que começar embaixo, terminar em cima. Tá? Então, vai ficar 95 sobre 70. De novo, começa embaixo, ó, orientação da setinha, termina em cima. A outra é o contrário, começa em cima, termina embaixo. Eu sempre vou escrever primeiro aonde que começa. Então, aqui eu vou começar com 4 e terminar com X. Começar com 4, terminar com X. Vocês perceberam que ficou invertido a relação?
que era 95x e 74, eles inverteram. É 95 e 4, 70x. Entenderam? Ou tem dúvida? Sim. Então tá. E o resto, professor? Mesma forma. Regrinha de 3. Então vai ficar 95 vezes x tem que ser igual a 70 vezes 4, que é a distância, né? 280. De novo, novamente, 95 está multiplicando, vai passar para baixo dividindo. Então, x vai ser igual a 280 dividido por 95. Eu vou ser mais chato com continhas, tá? Com vocês, para vocês fazerem, mas não nesse momento. Tá bom? Pode até fazer essa continha aqui na calculadora. Mas, se não tivesse com a calculadora, a gente pode simplificar, tá? Isso daqui, gente. Vai simplificando que a gente resolve. Mas deixa eu fazer essa conta aqui na maquininha. Então, eu pegar aqui, 280 dividido por 95. E já vou ensinar uns truques para vocês também aqui. Deixa eu abrir minha calculadora. Alguém já fez essa conta? Sabe quanto dá? Vai dar 2,9473, né? Mas arredondando aí com duas casas, dá 2,95. 95 horas. Quase 3 horas, né? Depois eu vou ensinar vocês a mexer com isso, senão é muita informação. Dúvidas até o momento? Não. Então, tá. Então terminem de anotar aí para a gente fazer o de regra de 3 composta. Se vocês entenderam esse, tranquilo, vocês vão tirar de letra de regra de 3 composta. Era bom pegar até um da lista. Deixa eu aproveitar e tentar pegar um da lista. Não estou vendo o chat agora, tá? Porque eu vou entrar na equipe de vocês para pegar um da lista. Vocês só estão falando, tá tudo bem? Tá tudo bem. Vamos ver aí. Deixa eu ver um legal. Esse daqui. Vou fazer o 10 da lista, tá? Eu só vou ler e aí a gente vai resolver. Posso subir já um pouquinho? Ou tem alguém anotando ainda? Se ninguém falar nada, eu vou subir. Pode. Foi. Deixar a continha, se alguém tivesse nas continhas ainda. Gente, então, ó, o da lista, o 10, tá? Que eu vou fazer. Lembrando que essa lista tá nos arquivos. Vou fazer o 10. E aí fica mais rápido, tá? Eu vou anotar só os dados aqui. Ele fala assim, ó, uma família de 6 pessoas. Então, já vamos montando a tabelinha. Vou escrever família. Depois, qual é a outra variável? De 6 pessoas consomem 2 dias. Quanto que essa família come? 3 quilos de pão. Aqui é os quilos de pão. Beleza? Essa é a família feliz comendo pãozinho. Vamos anotar essas informações. 6 pessoas em 3 dias comem 3 quilos de pão. O pessoal come bastante pão, né, dessa família. Ah, não, em 2 dias, com 3 quilos de pão, 1,5 kg por dia. Jesus amado. Tem alguém que é assim aí?
Alguma família assim? Ninguém? Tá vendo? Exemplo doido. Quantos quilos serão necessários para alimentá-lo durante 5 dias, estando ausente duas pessoas? Depende das duas pessoas que estão ausentes, né? Se for umas mais gordinhas, aí lascou-se. Vai continuar a mesma coisa. Quantos quilos de pão para alimentá-los durante 5 dias? E aqui é o X. Beleza? Entenderam aí o contexto desse problema? Sim? Sim. Então, vamos colocar as setinhas aqui em cima, tá? Sempre começa, você não pode, tipo, pensar em dias ou família, a gente tem que pensar sempre aonde, primeiro, eu começo aonde tem variável. A variável que eu quero descobrir é o número de pão. Então, eu vou começar a pensar no pão. Então, vamos colocar uma setinha para cima no pão. Quanto mais pão, a gente vai ver o que acontece. Mas, você tem que pensar isoladamente. Pão e dias, pão, depois, aí eu faço família e faço a setinha de pão e família. Entenderam? Porque senão vocês erram. Eu não posso pensar, pão, dia, e depois pensar na... Não, é pão e dia, só. Esquece família. E depois é pão e família, sem pensar nos dias. Tá certo? Vamos fazer isso para vocês entenderem. Então vamos pensar, quanto mais pão eu tenho, né, para uma certa quantidade de alimentação, o que acontece com o número dos dias? Eles aumentam ou diminuem? Quanto mais pão eu tenho. Aumento. Aumenta, né? Aumenta, né? Quantidade de dias. Então, quanto mais pão, aumenta a quantidade de dias. Beleza? E agora eu vou pensar, pão, quanto mais pão, o que acontece para a família? Eu posso colocar mais gente ou menos gente? Quanto mais pão eu tenho, consigo alimentar mais pessoas ou menos pessoas? Mais pessoas. Mais pessoas. Aqui foi fácil, né? Tá tudo para cima, ó. Então, mais tranquilo. Ou seja, todos eles eu vou ter que escrever começando embaixo, terminando em cima. Começando pelo x aqui. Então, x sobre 3 tem que ser igual. E os outros eu vou fazer produto, tá? Então, começa embaixo, termina em cima. 5 sobre 2. Aí, vezes. Tudo que tiver para o outro lado é vezes. Aí, começa embaixo, termina em cima. 4 sobre 6. Tá certo? Dá para simplificar, mas não vou simplificar ainda não. Vamos fazer a continha meio que direta. Então, aqui, x sobre 3 tem que ser igual. Aí, aqui desse lado, eu vou fazer o produto direto, tá? Que é produto de fração. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 6 embaixo, 12. E agora, depois vocês vão aplicar meu lema. Vocês vão aprender meu lema. Simplifique, não complique. Mas não agora. Faz a regra de 3. Nossa querida amiga. Vai ficar 12x igual a 3 vezes 20, que é 60. O 12 está multiplicando. Vai passar para baixo, dividindo. Suba para cá. E aí vai ficar 60 sobre 12. Que dá 5, né? Isso aqui. Ou seja, a gente vai precisar de 5 quilos de pão para alimentar essas pessoas que sobraram. Alternativa B, de bola. Alguma dúvida? Não. Então, beleza. Terminem de anotar. E aí eu vou eu vou montar o 11 e quem vai fazer, adivinha quem vai fazer. Vamos ver se vocês são espertos. Adivinha quem é que vai fazer. É o professor? Não, são os alunos? Sim.
Enquanto vocês estão terminando de anotar, eu vou só escrever as informações. Ele está falando que 4 máquinas operando 4 horas por dia durante 4 dias produzem 4 toneladas de um certo produto. Então eu tenho máquinas, eu tenho aqui dias, acho que não vai ter nem cor. Depois, o que que eu tenho? Horas, não, eu tenho horas primeiro. Tanto faz a ordem aqui. Horas. E depois eu tenho produção, que são as toneladas. Tudo 4, aí o primeiro. Depois vai vir a informação, né, que ele vai querer calcular. Bom vocês aprenderem que isso aqui cai direto em concurso, essas coisas. 4, 4, 4. Ele já vai mudar as cores, tá? 4. Aí vamos lá, o que que ele fala? Quantas toneladas do mesmo produto seriam necessárias? Então, quantas toneladas? Aqui é o X. Epa, aqui é o X. Quantas toneladas seriam necessárias em 6 máquinas daquele tipo? Em 6 máquinas, operando 6 horas por dia. Então, 6 horas por dia. Quantos dias ele quer? Durante 6 dias. Isso tá me parecendo que é uma pegadinha. Tem que analisar com cuidado. Porque tá numa vontade de botar um 6 e tem essa alternativa? Não tem. Olha como é pegadinha, falei? Que a nossa vontade era ver isso aqui é pegadinha de concurso. Mas aí tem que fazer a análise, né? Quanto mais tonelada, tonelada hora, tonelada dia, tonelada máquina. Depois fazer a conta, tá? Vamos lá. 5 minutos para vocês tentarem aí primeiro.
E aí, turminha, conseguiram? Qual a resposta que você chegou? Letra D. Cru, cru. Ih, eu tô sem a letra, mas qual é o número? 13,5. 13. Outros chegaram também? Posso fazer já ou ainda não? Ou vocês querem mais tempo? Vão falando. Acho que pode começar já. Então, beleza. Vamos começar colocando as setinhas. Ah, dá para fazer de verde. Sempre começa por aqui, ó. Quanto mais toneladas, vamos pensar no número de horas, hein? Quanto mais tonelada, o que acontece com o número de horas? Mais horas a gente vai ter que trabalhar na máquina ou menos horas? Mais horas. Mais horas. Mais horas, né, de trabalho. Agora, vocês viram que eu não continuei das horas e dias pensando. Não, estou pensando ainda nas toneladas. Toneladas, quanto mais toneladas, o que acontece com o número de dias? Vou precisar de mais dias ou de menos dias? Menos. Menos dias? Será? Para Eu produzir acho mais. que é mais. Eu Pra acho que é mais. É mais, né? Para produzir mais toneladas, eu preciso de mais dias. Entendeu? Você tem mais coisa lá na máquina. Pensa que o resto está constante. Você não pode pensar no número de horas, que eu acho que foi isso que você pensou. Né? Que se você pensar entre dias e horas, aí quanto mais dias, menos horas. Mas esse é um erro comum, né? Você lembra que eu falei? Pensa só em tonelada e só em dia. O resto permanece constante, não muda. Senão você erra. Entendeu? Se você pensar em hora em dia, aí sim, quanto mais dias, menos horas. Mas não é isso aqui em questão. A nossa variável em questão são as toneladas. Beleza? Compreenderam? Então vamos de novo, ó. Toneladas e máquinas. E aí, quanto mais toneladas, vou precisar de mais máquinas ou de menos máquinas? Mais. Mais máquinas, né? E agora é só montar a regra de 3. Então fica x sobre 4, porque eu começo embaixo em todas elas, né? Começa embaixo, termina em cima. Tem que ser igual 6 sobre 4 vezes 6 sobre 4 dos dias, começando embaixo, terminando, 6 sobre 4 das máquinas. Beleza? Tem que fazer o produtório, tá? Primeiro, antes de você querer fazer a coisa de equação, senão você erra. Certo? Então aqui vai ficar, vou fazer em vermelhinho. X sobre 4 é igual 6 vezes 6 vezes 6. Aqui tá tão fácil simplificar, né? Mas, enfim, vamos fazer direto. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Sobre 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Tá bom? Faz a regra de 3 aqui. Ele já vai mudar a cor. Isso. Aí vai ficar 64x tem que ser igual a 4 vezes 216. Isso dá 800, 840, 864. Passa o 64 que está multiplicando para lá, dividindo. Aí o x vai ser igual a 864 dividido por 64. Vamos fazer essa continha. Deixa eu fazer na calculadora. Vai um pouquinho mais rápido. Eu acho que eu tenho uma minha aqui perdida. Peraí. É mais rápido ficar fazendo essa conta do que no computador. Eu tenho que abrir outra tela. R$13,5, como nossa amiga tinha falado. Está certíssimo. Tá vendo? Ó, ia pegar vocês. 13 toneladas e meia.
toneladas. Tranquilo, gente? Dúvidas? Não? Se alguém teve dúvida, fala aí. Deixa eu abrir o chat aqui de novo. Não sei se tem gente falando. Vocês lembram que hoje era o dia de vocês ganharem presença, né? Presença e ponto positivo, né? Aparecendo para eu ver vocês, para eu conhecer meus aluninhos. Vocês lembram disso? Vocês lembram que esse foi o combinado? Não. Eu não tô lembrada disso, não. Não tá lembrados não, né? Ah, tá. Lembro não. Tô vendo. Tô vendo que vocês me enrolaram. Ah, eu vou ver vocês hoje. Ó, tira a print aí, vão terminando. Deixa eu colocar aqui intervalos reais. Mas antes, intervalo real. Antes de colocar isso e deixar 2 para vocês, inclusive, já vou colocar minha... Ah, tá, não tá funcionando isso aí. Tudo estranho, tudo estranho. Olha aquele que o povo inventa, só para não parecer. Vamos levantar as mãozinhas, vai? Uhum, sei. Vocês vão perder ponto, que eu falei que ia dar ponto. Podem ir levantando as mãozinhas para chamada. Oi. É rápido, porque eu já entrei. Eu faço chamada assim, esporadicamente. Para pegar os alunos que estão dormindo. Vamos lá, Davi, levanta a mão, Giovana. William também. Levanta a mão, Davi. Esther também. Vamos, Giovana, levanta a mão. Aí. Nossa, e teve gente que saiu, perdeu. Quem saiu ficou com falta. Tem que fazer depois as coisas. Não tinha chamada feita. Ô, professor, o William não sabe como é que faz. Explica aí pra ele. Alguém perguntou alguma coisa? O William não sabe levantar a mão. Ah, William. Então tá, manda no chat, William. Pode abaixar já? Pode. Os outros sim. Cadê o William? Fala assim, tô aqui, professor. Eu não sei, tá bom. Coloquei. Tirei print. A Larissa estava tentando ser sua amiga, te ensinar. Ixi, teve gente que foi embora. O que aconteceu, Jesus? Tinha mais gente. Aí, enfim. Intervalos reais, tá? Lembrando vocês, números reais, quando a gente fala assim, eu estou me referindo a todos os números. Tá certo? Vocês aprenderam. Então vamos só retomá-los aqui, tá? Vocês aprenderam os naturais. É um N, quando a gente escreve com um conjunto assim, né? Com uma perninha. Os naturais são o 0, o 1, o 2, o 3. Era só quando vocês contavam de 1 em 1. Né? Na antiguidade e tal, que o pessoal precisava disso. Os inteiros. Não é os Z inteiros, tá, gente? É Z quer dizer número em alemão. Zahle. E é por isso que o pessoal escreve assim. Então é menos 3, menos 2. Aqui tinham acrescentado as dívidas. Ó. Menos 1, 0, 1, 2, 3. E assim por diante. Depois vem as frações, que são os racionais, o quê? Né? A partição,
Aqui entra, tipo, menos 3 sobre 2. Você pode ter menos meio, menos 1/3. Você pode ter o zero. O zero também entra, tá? Pode ser uma fração 5 sobre 5. Mesma coisa que o 1. E assim vai indo, todas as frações. Os carinha que não estão aqui nas frações são os irracionais. Só que aí a gente engloba todo mundo, everybody, nos números reais. Aí aqui entra todo mundo, aqui a festa é completa, menos raiz de 2. Aí você pode ter depois o zero também, zero a gente. Aí pode ter o pi. Aí vai todos os números assim, com dízimas quebradas, que isso eu vou falar mais tarde para vocês, tá? Só no intervalo real, a gente vai representar esse último carinha. Como que eu represento ele? Sobre uma reta, certo? Que é o que vocês vão ver. Já. Foi isso que vocês estavam terminando de ver? Última coisa? Sim. Tá frio o professor da Varese hoje. Ó as desculpa, ó as desculpa. Você viu? E aqui a gente representa esses negócios aqui na reta real, tá, gente? Reta real. Como é que é a nossa reta real? É assim, ó. Uma reta na horizontal. Escreve o R aqui. Ela começa no zero. Para a direita são os números positivos. 1, 2, 3, assim por diante. Para a esquerda são os números negativos. Percebam que qualquer número real vocês conseguem representá-los aqui. Tá certo? Nessa retinha. Tranquilo? Só que tem 3 formas da gente representá-los. E aqui que começam as confusões de vocês e a gente tem que aprender a fazer isso, tá? Vamos lá? Preparados? Ah, Não. não. Por que vocês estão desanimados? Vocês já viram isso? Estão com medo, é? Não é difícil, não. Eu estou indo direto, supondo que conjunto vocês viram bem, tá? Mas se ficar com muita dúvida nisso que eu vou fazer aqui, aí eu tenho que voltar e construir de novo a noção, certo? Mas vamos a primeira na retinha, são 3, tá? São 3 tipos. Vou fazer uma de uma retinha aqui. Por exemplo, colocando os números que vão do -2, vamos colocar aqui, até os 5. Precisa estar em ordem com o de cima, tá? Só assim. E a gente gosta de fazer uma cobrinha aqui. Eu vou deixar uma bolinha fechada. Faz com as duas fechadas, vai no começo, para vocês não confundir. E faço uma cobrinha representando qualquer número que está entre -2. Ih, Marquinhos. Ninguém? Não vamos? Quais são os números que estão entre -2 e 5? Travou, é? Ah, tá. Travou. 0. Vai, vamos lá. 0. 0. Isso. Ó, se fosse só os números inteiros, seriam -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. E aí, que dificuldade tem nisso? Vocês entenderam? Ou não? Quer que eu volte? Eu entendi. Então tá. Bom, e aqui teriam os quebrados, tá? Se eu representar só pontinhos, que nem aqui em cima, seriam só esses. Mas aqui pode ter
0,4, 0,99, o π que está aqui no meio, todos eles estão nesse intervalinho, tá? Bom, gente, qual é a outra forma da gente representar? Com parênteses, a gente pode representar assim, ó, esse mesmo conjunto. Um colchete fechado, né? Parênteses, colchete. Começando no -2. Quando a gente escreve colchete fechado, é porque a bolinha está fechada. Percebam que isso aqui ele forma tipo uma garrinha, ó, que pega o número, tá vendo? Para dentro. Mas imagina que isso aqui fosse uma garra. Não é para fazer isso, mas só para vocês imaginarem. Peraí, volta. Volts. Volta, menino. Ah, Elozinha. E eu briguei com ela, ela ficou brava, apagou tudo. Isso aqui é como se fosse uma garrinha, entendeu? Ele pega, ó, esse número aqui, ó. Tá vendo? Para cá. Isso acontece quando a gente tem bolinha fechada. Aí eu coloco vírgula no meio até o último número. O último número nesse caso é 5. E aí para onde vai ficar o colchete? Para a direita ou para a esquerda? Vamos ver se vocês entenderam. Tempo. Vamos, agora ninguém fala. Professor, tem como repetir? Eu não ouvi. Ó, esse daqui, quando a gente coloca o colchete fechado, com a bolinha fechada, tá vendo que tá aqui? Ela inclui esse número, ela pega ele. Então eu escrevo um intervalo começando no -2, e aqui eu só escrevo até o final. Então vai do -2 até o 5, e o colchete aqui também tem que estar fechado no número. Então ele fica para a esquerda, ó, tá vendo? Pegando o 5. Se ele não incluísse o 5, ele teria que estar aberto, que a gente fala, tá? Então já vão memorizando isso. Essa aqui é a segunda representação que tem dos intervalos, e tem a terceira, que é com conjunto solução. E a gente escreve assim. Professor, Oi, pergunta. você pode subir só um pouquinho, só para eu tirar um print do intervalo pode real, sim? o começo, Pode, por favor? posso. Pronto. Obrigada. Printou? Sim. De nada. Ó, vamos subir um pouquinho. O conjunto solução, aí aqui ficaria assim, ó. A gente tem que escrever o share. Vocês conhecem o share? Tá o que essa barrinha? O share é o x, esse símbolo pertence, está falando que é um número real, entendeu? X pertence aos reais. Já tinham visto isso? Sim. Confirma? Ah, então Sim. tá. Eu brinco que são os japoneses, né? Tem o share, se for, tem o chique, você faz assim. Tem o shen, tem o nen, tem o shazam, tem o chess, enfim. Vocês vão fazendo um monte aí, tá? Só para vocês memorizar, isso aí é mais fácil. E aqui, como é que eu escrevo? Que essa é a grande dúvida. Eu começo também pelo -2. Esse aqui é intervalo, né? Ah, e aqui vem uma coisa muito legal. Eu vou começar com o início e o fim. O jeito mais fácil, aí no meio que vai vir o truque. Tá? Você sempre vai escrever com essa ordem aqui do sinal menor ou igual. Pera aí, queria ter feito de amarelo. Menor ou igual. Como se fosse uma escadinha com eles encaixando. Não pode ficar invertendo esses sinais, é sempre assim, tá? Quando você tem um intervalo limitado, que a gente fala, que é do -2 até o 5, que não tem nem para a direita e nem para a esquerda, eles ficam aqui nesse meio, tá? É sempre assim com esse sinal, menor ou igual, menor ou igual. A grande questão, que eu acho que alguns devem estar perguntando, é o porquê. Concordam? Vamos falar para vocês, então. Escolha um número entre -2 e 5, que esteja aqui no meio. Qualquer um. Pode escolher. Falem aí algum. 3. 2? 3. Vamos colocar o 3. O truque para você não errar isso é sempre vir fazendo a leitura da esquerda para a direita. 2 a 2.
Então, no começo, eu esqueço esse 5 aqui, tá? Então, vamos pensar. Menos 2 é o que do 3? Daqui para cá. É menor ou é maior que 3? Maior. Menos 2 é maior que 3? Menor. Menor. É sempre da esquerda para a direita. Então, ele é menor. Por isso que eu faço o símbolo do menor. Tá vendo aqui, ó? Aí você pensa agora assim, o 3, começando no 3, é o que do 5? O 3. O 3 é menor ou é maior? Perfeito. É por isso que ele fica sempre nessa ordem dos dois menores. Menos 2 é menor que 3, que por sua vez é menor que 5. Tá vendo? Eles sempre vão ficando nessas setinhas. Alguma dúvida? Não? Não, tem dúvida? Sim. Então, fala onde? Eu não entendi, Ana. Você falou sim ou não. Agora eu fiquei confuso. Quando o senhor perguntou se a gente sabia, eu disse que sim e que não tenho dúvida. Ah, entendi. Agora sim ficou claro. Hoje eu acho que eu vou terminar por aqui. Depois eu vou retomar essas coisas, passar mais exercício, a gente vai fazendo tudo isso, tá? Isso é só o começo. Só para esquentar os motores. Espero que vocês tenham entendido, né? Claro. Deixa eu parar a gravação.